Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim, e eu sou o professor Taiguara Finardi Martins. É uma alegria muito grande receber você nessa noite para a aula de número 2 da disciplina de Direito Empresarial. Você já está acompanhando aí no quadro. Nessa aula de número 2 da nossa disciplina, nós iremos, obviamente, prosseguir no estudo das questões mais relevantes ao direito empresarial e vamos falar especificamente sobre os títulos de crédito e sobre as pessoas jurídicas ou as relações que as pessoas jurídicas, no caso aqui as empresas, desenvolvem com os títulos de crédito. É bem verdade que nessa aula nós vamos tratar não apenas dos títulos de crédito, mas ainda de outros assuntos correlatos muito interessantes e importantes. Mas antes de fazer isso, eu acho que é interessante a gente investir 1 ou 2 minutos numa breve recapitulação dos conceitos que foram trabalhados na aula passada, a aula de número 1, que eu espero que você tenha tido a oportunidade de assistir. Então vamos relembrar quais foram os pontos mais importantes da aula passada? Nós começamos tratando sobre uma introdução ao direito empresarial e nesse contexto falamos sobre o conceito de empresa, de empresário, quais os requisitos para o exercício dessa atividade, quais são as hipóteses de impedimento, falamos ainda sobre capacidade civil, incapacidade absoluta e relativa e prosseguimos em diversos outros temas também importantes ao direito empresarial, como por exemplo os tipos societários e empresariais e até mesmo a relação de consumo com seus desdobramentos. Isso numa breve introdução, é claro. Nessa aula de número 2, nós vamos ter a oportunidade então de trabalhar a sequência desse assunto que já foi iniciado na aula passada. Como você pode acompanhar do quadro, a competência que nós pretendemos adquirir na aula de número 2 é promover conhecimentos iniciais acerca dos títulos de crédito, seus funcionamentos e importância para a atividade empresarial. E num breve resumo, a aula vai falar justamente sobre os títulos de crédito. Agora, como eu disse, aluno, nós vamos ter sim a chance de conversar sobre outros tópicos nessa mesma aula, a aula de número 2, que são bem importantes, você já vai ver logo na sequência. É importante a gente contextualizar o estudo dos títulos de crédito. Afinal de contas, por que é relevante falar sobre eles? Bom, em nosso dia a dia, a utilização do dinheiro em moeda corrente é cada vez mais rara. Você concorda com isso, aluno? Tem se tornado frequentes as operações eletrônicas e muitas pessoas portam apenas o cartão de crédito ou débito em suas carteiras ou bolsas. Aliás, eu arrisco dizer que é bem provável que isso já tenha acontecido com você. Comigo já aconteceu com certeza, várias vezes. Vou lá comprar algum produto, uma coisa mais barata, de repente o estabelecimento não aceita cartão, preciso pagar no dinheiro. Abro a carteira, olho lá, não tenho nenhuma moeda, nenhuma cédula, a gente anda só com um cartão de débito ou crédito, não é verdade? E você deve estar pensando, aluno, professor, isso é coisa recente, coisa dos últimos anos, é coisa dos nossos tempos, essa substituição do dinheiro em papel e moeda por outros meios de pagamento. Mas é aí que você se engana, porque na aula de hoje nós vamos falar justamente sobre os títulos de crédito, que nada mais são do que mecanismos, em alguns casos até bem antigos, de substituição do dinheiro por outras formas de pagamento. Do quadro você observa esse contexto no último parágrafo. Acompanhe comigo a leitura do último parágrafo do quadro. Você vai perceber que ali a gente está vendo justamente que os títulos de crédito, então, eles são essa ferramenta que é mais interessante do que o dinheiro vivo, do que o dinheiro em espécie, para a concretização de algumas transações que são relevantes às empresas, justamente para que as pessoas não se vejam obrigadas a ficar andando com dinheiro, principalmente em grande quantidade, em grande volume. Imagine você, se você fosse fazer antes da existência do cartão de débito ou de crédito, um pagamento de um imóvel. Vai adquirir um imóvel lá por 100, 200, 300 mil reais e você não consegue fazer essa operação pelo meio eletrônico, né? Pensando décadas atrás. Não faria sentido você andar com uma maleta cheia de dinheiro. Foi necessário a gente pensar em outros mecanismos que substituíssem o dinheiro e é sobre eles que a gente vai falar nessa aula, aula de número 2, ok? Então quero convidar você a prestar bastante atenção, porque além dos títulos de crédito, a gente ainda vai falar sobre garantias que podem ser prestadas, qual o papel dos bancos nisso tudo, o que o credor pode fazer para tentar receber um crédito que eventualmente não tenha sido pago. É tudo muito interessante e a gente vai falar sobre tudo isso nessa aula. Vamos lá?
Vamos começar tratando, então, sobre as hipóteses de garantia que podem ser concedidas às obrigações no geral. Bom, não é segredo para ninguém que é muito comum que um determinado credor exija uma certa garantia frente a uma obrigação que foi assumida. E as garantias, aluno, elas podem ser de diferentes tipos e modalidades. Apenas como exemplo, ilustração, eu poderia citar as garantias reais. As garantias reais são aquelas que pressupõem o oferecimento de uma coisa como garantia da dívida. Dá um exemplo, professor, de uma garantia real. A hipoteca. A hipoteca é uma garantia real. Para garantir uma dívida, eu ofereço um bem imóvel, por exemplo, e esse imóvel fica gravado da hipoteca até que a dívida seja paga. Isso é muito comum. Agora, mais interessante para a nossa aula é falar de uma outra espécie, uma outra modalidade de garantia. Deixando de lado as garantias reais, onde coisas são oferecidas, por isso o nome garantias reais, vamos falar das garantias pessoais. E como o próprio nome já induz, na verdade, ficou fácil da gente entender, nas garantias pessoais, quem garante a dívida é isso mesmo, você acertou, uma pessoa. Uma pessoa é quem garante a dívida, quem garante a obrigação. E existem duas garantias pessoais muito importantes que nós vamos estudar agora. Acompanhe comigo do quadro. Como eu mencionei, então, apenas num contexto mais abrangente, não é? Nas operações onerosas em geral. Professor, o que é uma operação onerosa, hein? Operação onerosa é aquela que envolve algum tipo de pagamento, ok, aluno? Então, nós temos operações gratuitas, como a doação, e operações onerosas, como compra e venda, locação e assim por diante. Então, é muito comum que nessas operações se exija algum tipo de garantia por parte de quem assume uma obrigação, seja de pagar ou de fazer. Normalmente de pagar, né? Vamos pensar na obrigação de pagar, porque ela é a mais comum, aquela que faz mais sentido para a nossa aula. Em relação, então, às garantias pessoais, conforme essa explicação que eu acabei de estabelecer, as mais importantes são essas duas, aluno. Olha lá, e eu até destaquei em cores diferentes. A fiança, que eu destaquei de azul, e o aval, que eu destaquei dessa cor misteriosa que nem eu estou identificando aqui. Pode ser marrom, pode ser amarelo, não sou um grande especialista em cores. Se você acha que essa é uma outra cor, comenta aí para nós, tá? Vamos começar falando da fiança, que está destacada de azul. Bom, a fiança, como eu já mencionei, ela é uma garantia pessoal, mas ela possui, além de natureza pessoal, uma outra natureza, aluno. Ela também tem uma natureza contratual. Por quê? E aqui está um ponto muito importante. A fiança sempre é instituída por meio de um contrato. Então, vou repetir, essa é a chave da fiança. A fiança sempre é instituída por meio de um contrato. Então, é preciso que a obrigação esteja no contrato e que nesse mesmo contrato que estabelece a obrigação, seja de comprar, vender, alugar e assim por diante, haja ali uma cláusula específica para falar da garantia de fiança. Por meio dela, o fiador, ele vai garantir então que se o contratante não satisfizer a sua obrigação, ele o fará em seu lugar. Professor, você está inventando isso? Não. Se você não acredita em mim, confira lá no artigo 818 do Código Civil de 2002. A fiança, então, aluno, por ter natureza pessoal, ela é basicamente isso. Vamos tentar resumir a ideia da fiança? O devedor diz, eu vou pagar. O credor diz, e se você não pagar? Surge o fiador, uma terceira pessoa que diz basicamente o seguinte, abre aspas, se o devedor não pagar, pago eu. Isso mesmo, eu tenho certeza que era o que você já estava pensando, né? Se o devedor não pagar, eu que sou o fiador, pago essa dívida, eu garanto essa dívida. Detalhe importante da fiança, além de ser pessoal e contratual, ela é subsidiária e admite a garantia parcial. O que é que isso significa? Subsidiária porque, regra geral, embora existam exceções, primeiro o credor precisa exigir a dívida do devedor principal para só depois, e olha a palavra aqui, subsidiariamente, secundariamente, exigir a dívida do fiador. Além disso, como eu mencionei, o fiador pode optar por assumir apenas parte da garantia. Então, vamos pensar juntos aqui numa dívida de R$50 mil. O fiador ele pode, de acordo com a sua própria liberalidade, dizer eu vou garantir a dívida integralmente, R$50 mil, ou eu vou garantir apenas parte dela, 20 mil, 30 mil, 10 mil, 40 mil. Isso fica a critério do fiador, claro, a depender da concordância também do credor, não é verdade? Agora vamos falar de uma outra garantia de natureza pessoal que também é muito importante. Aliás, arrisco dizer,
para a nossa aula, mais importante do que a fiança. Acompanhe comigo do quadro, eu estou falando do aval. O aval, que está destacado aqui nessa cor misteriosa, ele é um tipo de garantia específica, vinculada agora aos títulos de crédito. Por isso, então, é que o aval é tão importante para a nossa aula, a aula de número 2. E, de novo, eu preciso fazer referência à legislação, que vai fundamentar toda a nossa teoria, não é? Agora eu estou falando do artigo 897, também do Código Civil de 2002. E para você que não tem à disposição a legislação para consulta, eu trouxe aqui a redação do artigo 897. O pagamento de título de crédito que contém obrigação de pagar soma determinada pode ser garantido por aval. Então aqui está uma grande diferença entre a fiança e o aval. A fiança surge sempre do contrato. Muito bem, você que está prestando atenção respondeu junto comigo. E o aval? O aval ele é sempre aposto nos títulos de crédito. Fiança, contrato, aval, títulos de crédito. Olha outra diferença fundamental entre a fiança e o aval. A fiança admite garantia parcial, como eu acabei de explicar. Parágrafo único do artigo 897 do Código Civil, aluno. É vedado o aval parcial. Então, o avalista sempre, ele garante a dívida integral. Não dá para fazer uma anotação no título de crédito e dizer que vai garantir só meia dívida. Ele sempre garante a dívida por inteiro. Diferente da fiança, o avalista ele torna-se responsável, então, pela integralidade da dívida e em regime de solidariedade. Essa palavra é muito importante para o direito e ela significa que tanto o devedor quanto o avalista, aquele que garante a dívida, responderão juntos. O credor pode exigir a dívida dos dois ao mesmo tempo. Ok, aluno? Isso é muito importante. Está aí outra diferença entre o aval e a fiança. Lembrando que a fiança, regra geral, é subsidiária. Olha aqui nesse quadro um breve comparativo entre a fiança e o aval, que também nos ajuda a enxergar de maneira bem prática e objetiva quais são as diferenças entre essas duas modalidades de garantia, que em alguns pontos são parecidas, em outros são diferentes. São parecidas porque são garantias e ambas têm natureza pessoal. No entanto, a fiança vai garantir obrigações contratuais, enquanto o aval garante títulos de crédito. A fiança, como eu disse, ela precisa ser inserida por escrito em uma cláusula contratual específica, enquanto que o aval, olha que interessante, ele se formaliza pela simples assinatura do avalista no próprio título. Então, o avalista foi lá, assinou no verso do título de crédito, está feito o aval. Na fiança, a responsabilidade é subsidiária, essa é a regra geral, embora existam exceções, e admite-se fiança parcial. Já no aval, nós temos a responsabilidade solidária, ou seja, o credor pode exigir a dívida do avalista e do devedor ao mesmo tempo, e sempre integral, ok? Vamos aplicar os conhecimentos relativos a essas duas modalidades de garantia, fiança e aval, em uma situação prática, em uma situação concreta. Lembrando que, e eu sempre gosto de dizer e frisar isso nas situações problemas, essa ponte entre a teoria e a prática ela é muito importante para as nossas aulas, porque ela nos ajuda a compreender qual é a real importância, a relevância dos conceitos teóricos que a gente se dispõe a estudar aqui. Isso é para que você, aluno, você, aluna, não fique pensando que nós estamos aqui falando sobre situações abstratas sem nenhum impacto no nosso dia a dia. Muito pelo contrário. Absolutamente todos os conhecimentos que são adquiridos aqui na sala de aula, eles são transportados e devem ser transportados para a sua e para a minha realidade, sobretudo na nossa vida profissional, presente ou futura, ok? Dito isso, então, vamos resolver uma situação, problema que vai nos ajudar, portanto, a aplicar os conhecimentos relativos à fiança e ao aval, essas duas modalidades de garantia que são tão importantes. E para nos ajudar nessa tarefa, nós vamos contar com a história do Félix. O Félix que trabalhou por muitos anos numa empresa de rações e ele acabou sendo demitido sem justa causa. Ao invés de procurar um outro emprego, o Félix decidiu abrir o seu próprio negócio. Ele criou a sua própria empresa em sociedade com a sua esposa e aí ele começou a desenvolver as atividades de um pet shop. Ele está ali no seu estabelecimento comercial e vamos pensar aqui para o nosso exercício, aluno, que o pet shop do Félix já está em atividade há algum tempo, pelo menos um mês, vamos arriscar dizer aí, ele está começando, mas ele já está estruturado. E um belo dia aconteceu alguma coisa com o Félix e agora quem precisa da nossa ajuda
é ele, é você, aluno, e sou eu que vamos auxiliar o Félix na sua demanda diária enquanto empresário. Acompanhe comigo a leitura da situação problema do quadro. Então, olha lá, ó. O pet shop do Félix, embora esteja no começo, está prosperando rapidamente. Que bom, a gente fica feliz por ele, não é verdade, aluno? Com expressivo aumento no volume de clientes regulares. E aí, visando então ampliar a sua estrutura para atender a demanda, o Félix decidiu mudar o estabelecimento para outro imóvel maior. Aliás, vamos fazer um parêntese aqui nessa história? Isso é muito comum. Na atividade empresarial, é relativamente comum, isso acontece com frequência, o empresário ele inicia suas atividades numa estrutura menor e conforme a demanda cresce, conforme a clientela cresce, o consumo cresce, ele se vê forçado a ampliar sua estrutura. E esse é um momento de crise que pode ser positiva ou negativa para o empresário, porque a ampliação da estrutura também implica na ampliação dos custos e dos riscos, obviamente. Vamos ver então qual é a ajuda que o Félix precisa nesse momento tão importante da sua empresa. Acompanhe comigo a sequência da leitura. Como dito, visando então ampliar a sua estrutura para atender a demanda, o Félix decidiu mudar o estabelecimento para um outro imóvel maior. Então vamos pensar que esse pet shop do Félix atende ali provavelmente com muita prestação de serviços, né? Talvez até mais do que venda de produtos. E aí, como os clientes foram aumentando, o Félix precisa contratar mais gente, mais funcionários para auxiliá-lo, talvez implementar novas estações de trabalho ou, quem sabe, até oferecer serviços diferentes que dependam de uma estrutura maior. E o imóvel atual não comporta todas essas transformações. Por isso, ele decidiu, então, migrar, mudar o seu estabelecimento para um outro imóvel. No momento da assinatura do contrato, o corretor imobiliário exigiu que o Félix oferecesse uma garantia de natureza pessoal à obrigação que estava sendo contraída. E aí, olha aqui a pergunta que está sendo feita pela situação problema e que nós vamos precisar resolver juntos, hein? Qual garantia pode ser oferecida nessa situação? Então, no começo do exercício, eu já dei de lambuja para você quais são as duas garantias pessoais, tá? Até porque o enunciado já fala sobre isso, né? Quais são as duas garantias pessoais mais aplicáveis na prática? Agora nós precisamos definir. Será que é caso de fiança? Será que é caso de aval? E uma segunda pergunta importante também. O que é que deve ser observado na formalização dessa garantia exigida pela imobiliária? Você, aluno, você, aluna, que já adquiriu algum conhecimento a respeito de fiança e de aval, respondeu e matou essa charada com muita facilidade aí nas suas anotações, ou quem sabe até de cabeça, não é? Mas caso reste alguma dúvida, como de costume, nós vamos juntos agora então resolver essa situação problema, que embora não seja muito desafiadora, ela é relativamente fácil, como você deve ter percebido, possui grande implicação prática no meu e no seu dia a dia. Afinal de contas, estamos falando de locação, aluguel de imóveis, que é algo muito corriqueiro nas atividades empresariais como um todo. Vamos ao quadro então, para observar qual a proposta de solução. Qual é a garantia que pode ser oferecida, hein, aluno? A fiança ou o aval? Acertou você que respondeu, claro, fiança. Olha lá. Como se trata de uma obrigação contratual, a garantia pessoal adequada nesse caso, aluno, é a fiança. Isso porque a fiança, diferente do aval, é justamente aquela garantia pessoal que garante é redundante, hein? Peço desculpas. É justamente aquela garantia pessoal que vai assegurar as obrigações de natureza contratual. Então, não se esqueça, falou de contrato, pense na fiança. Falou de contrato, pense na fiança. Falou de título de crédito, aí você vai pensar no aval. Essa é a grande diferença, ok? Então, por meio dessa garantia que é a fiança, o Félix ele deve encontrar alguém que se dispõe a garantir em caráter subsidiário, a princípio, a obrigação assumida caso a empresa locatária, que é a sua empresa, o seu pet shop, venha a descumprir. E aqui, de novo, cabe um outro parêntese, aluno, para que nós possamos tratar de um aspecto muito prático do nosso dia a dia. A fiança, ela é extremamente comum em contratos desse tipo, tá? Em contratos de natureza locatícia. Então, no contrato de locação, quase sempre a imobiliária vai exigir ou um fiador ou depósito de aluguéis em adiantamento a título de caução, ok? Mas a fiança
é muito comum. E também é muito comum que a imobiliária exija não apenas o fiador, mas que o fiador tenha um imóvel em seu nome para servir de garantia complementar e que ele renuncie expressamente ao benefício de ordem. Com isso, ele deixa de ser devedor subsidiário e passa a ser devedor solidário. Então, você aluna que recebeu esse convite ou essa solicitação para ser fiador de um contrato, muito cuidado, hein? Porque se você renunciar ao benefício de ordem, você passa a ser devedor solidário com o devedor principal e o credor pode executar qualquer um de vocês dois simultaneamente. Então, muito cuidado com isso, ok? E, aliás, vale a gente dizer, esse é o grande desafio da fiança, não é verdade? Encontrar uma pessoa que esteja disposta a assumir esse tipo de compromisso, esse tipo de obrigação frente ao credor. Também por isso, normalmente, nos contratos de fiança, ou nas garantias de fiança, o que nós observamos é que o fiador é o pai, a mãe, o irmão, a irmã, não é verdade? Você, aluno, deve estar pensando, é verdade, eu já passei por isso. Porque, afinal de contas, quem mais está disposto a assumir esse tipo de risco, esse tipo de obrigação, se não um familiar, um parente próximo, ok? Então, com isso, a gente aplica o conhecimento de fiança. Talvez você, aluno, você, aluna, esteja pensando o seguinte: professor, ao tratar sobre títulos de crédito, normalmente a gente está pensando numa obrigação de pagar. Então, vamos pensar num exemplo de título de crédito, uma nota promissória. O devedor, por meio da nota promissória, ele assume a obrigação, ele assume o compromisso de pagar uma quantia determinada numa data também pré-fixada. Agora, o que acontece se, eventualmente, esse devedor deixa de cumprir a obrigação que está ali no título? Quais são as ferramentas, quais são os mecanismos à disposição do credor para que ele possa tentar recuperar esse crédito que foi perdido e evitar o seu prejuízo? É claro que a legislação pensou e tratou desse assunto, porque, do contrário, os títulos de crédito eles não teriam muita serventia, muita finalidade, principalmente a atividade empresária. A empresa estaria constantemente levando prejuízo, não é? Nós vamos falar agora, então, como você inclusive já acompanhou da abertura desse bloco, de dois mecanismos muito importantes a serviço do credor na tentativa de receber o seu crédito, sobretudo quando a dívida não foi paga pontualmente, quando o devedor descumpriu a obrigação, não honrou o compromisso assumido por meio do título de crédito. Nós vamos falar do protesto cambial e da ação cambial. Começando pelo protesto, acompanhe comigo no quadro. Eu trouxe a definição de protesto cambial, aluno, que foi extraída dessa lei, a Lei 9492 de 1997. Professor, sou péssimo com números, preciso decorar esse número? Não se preocupe. Se você conhecer a lei pelo seu apelido, já é suficiente. Olha o apelido dela aqui, ó, Lei de Protestos. Essa lei é a lei federal justamente que trata sobre o assunto de protestos. E logo do artigo 1º dessa lei, nós já extraímos qual a definição de protesto cambial. Segundo a lei, abre aspas, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência, guarde essa expressão, e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, ok? Essa mesma lei, além de trazer uma definição do que é o protesto cambial, ela estabelece um procedimento especial para o protesto. E aí vale a pena a gente destacar o seguinte, olha, dos artigos 14 e 15. O credor ele vai fazer o protocolo do título ou do documento de dívida junto ao cartório da sua cidade, da comarca. O tabelião de protesto, que é o cartorário, a pessoa responsável pelo cartório, vai expedir uma intimação ao devedor. Quando ele recebe esse protocolo, então, do título ou do documento de dívida, ele expede uma intimação ao devedor. Essa intimação ela é endereçada ao endereço, né, ela é dirigida ao endereço fornecido pelo próprio credor, ok? E ela deve obrigatoriamente conter o nome e endereço do devedor, os elementos de identificação do título ou do documento de dívida, afinal de contas, o devedor precisa saber que título é esse, ou que documento é esse que foi apresentado a protesto. E, além disso, também a intimação fixa um prazo limite para pagamento da obrigação, ok? Além, óbvio, do número do protocolo e do valor a ser pago. Professor, que prazo é esse? O prazo é de 3 dias, também é a própria lei quem nos traz essa afirmação. Se o devedor, ao ser intimado, quiser, ele pode se dirigir diretamente ao cartório e realizar o pagamento do título no próprio cartório.
E o que acontece se ele deixa de pagar? Se ele deixa de pagar no prazo de 3 dias, aí então o protesto ele é lavrado, registrado e é entregue uma espécie de recibo ao credor, uma espécie de recibo do protesto que a gente chama de instrumento de protesto. Então isso é entregue ao apresentante do título. E aí você se pergunta, professor, ok, é um pouco burocrático esse procedimento. Qual é a vantagem que o credor leva em enfrentar essa burocracia e lavrar e registrar o protesto do título frente ao seu devedor? O que é que ele ganha com isso? O que ele ganha, aluno, é a publicidade da dívida. Acompanhe comigo no quadro para que a gente possa tratar desse assunto. Olha lá. A principal função do protesto cambial é, e está em destaque aqui, a comprovação pública e formal do não pagamento do título. Por meio do protesto, então, é como se o credor estivesse declarando a toda a sociedade, a toda a coletividade: olha só, o fulano de tal aqui assumiu a obrigação de me pagar por meio desse título, chegou na data combinada, ele não me pagou, ele é um mal pagador, ele é um devedor. Por conta disso, então, essa notoriedade do débito, notoriedade do descumprimento da dívida, certamente vai gerar efeitos negativos ao devedor. Como você deve imaginar, aluno, o devedor ele vai ficar com o nome sujo na praça, não consegue empréstimos no banco, não consegue fazer compras a prazo em lojas e existem pessoas, inclusive, que afirmam que em entrevistas de emprego ele pode ser prejudicado, porque isso vai depor contra o seu caráter, contra a sua índole, ok? Como você também observou do quadro, o protesto pode ser importante para a cobrança dos coobrigados pelo título. Tudo isso está disposto na chamada Lei Uniforme de Genebra, que vale a pena a gente mencionar rapidamente aqui. É um tratado internacional do qual o Brasil foi signatário, que visava justamente, como o nome aponta, uniformizar o tratamento dado por diversos países aos títulos de crédito, ok? E aí você ainda me pergunta, professor, e se o protesto não for suficiente? E se de repente esse devedor ele é um devedor contumaz, ele já está com o nome todo enxovalhado, está com o nome dele na lama, um protesto a mais, um protesto a menos para ele, não vai fazer diferença nenhuma. O que é que o credor pode fazer? Existe uma ferramenta ainda mais incisiva, mais drástica que o credor pode utilizar para tentar receber o seu crédito? Existe sim, você acompanha comigo no quadro. Vamos falar da ação cambial. A ação cambial ela é um procedimento judicial agora, por meio do qual o credor exige o pagamento do título de crédito inadimplido e ele faz isso normalmente por meio de uma execução de título extrajudicial. Esse é um mecanismo mais drástico e incisivo porque agora o credor ele vai empregar a força do aparato estatal, isso por meio do Poder Judiciário, para impor o cumprimento da obrigação assumida, inclusive mediante expropriação patrimonial se necessário. O que é que significa isso, professor? Por meio de uma ação judicial, o credor pode, por exemplo, penhorar bens do devedor, pode penhorar o seu veículo, seu imóvel, até mesmo conta bancária, até mesmo valores depositados em contas bancárias podem ser bloqueados. Aliás, hoje, aluno, na época da informática e do direito digital, não sei se você sabia, mas um fato interessante, os juízes eles contam com um sistema de convênio com o Banco Central, por meio do qual, ao apertar de um botão, né, numa metáfora que a gente está fazendo aqui, então ao apertar de um botão, o juiz consegue bloquear valores de qualquer CPF depositados em contas em praticamente qualquer instituição financeira. Então a ação cambial, ela é sim um instrumento muito importante na tentativa de resgatar um crédito perdido em favor do credor. Vamos construir a ponte entre a teoria e a prática para aplicar os conhecimentos relativos a protesto cambial e a ação cambial agora. Antes da gente passar para a descrição ou para a narrativa da situação-problema, que será resolvida na sequência, é importante dizer, aluno, que um dos grandes riscos da atividade empresarial, talvez arriscaria dizer o maior dos perigos da atividade empresarial, é o risco da inadimplência. O pesadelo de todo e qualquer empresário é fazer uma venda muito grande, fazer um negócio muito expressivo e ficar no prejuízo pelo inadimplemento. A inadimplência mesmo de pequenos consumidores, de pequenos clientes, se ela não for
endereçada de maneira adequada, ela pode levar a empresa ao fracasso, ela pode inviabilizar a atividade da empresa, ok? Então, muito cuidado com esse tema e justamente por isso é muito importante que o empresário ou os profissionais que o assessoram, na verdade, o administrador, o contabilista, é muito importante que esses profissionais conheçam quais são as ferramentas que a legislação coloca à nossa disposição para tentar combater a inadimplência, resolver a inadimplência. Talvez enquanto eu falo aqui, você, aluno, esteja pensando justamente isso. Nossa, professor, é verdade, eu trabalho em uma empresa e nós estamos com um problema de inadimplência terrível, muita gente que compra e não paga, que toma o nosso serviço e não paga, sejam aí clientes ou quem sabe outros devedores, nós estamos com um problema muito grave. Como resolver a inadimplência? Vamos tentar então observar na prática o funcionamento dessas ferramentas então de combate à inadimplência. Acompanhe a leitura comigo. O Félix, esse empresário então, que está aí atuando no ramo do pet shop, ele tem um estabelecimento comercial onde ele vende produtos, onde ele comercializa também serviços e como ele está começando, ele precisa ter muito cuidado com a inadimplência, porque conforme mencionamos, sobretudo ao empresário que está começando, que ainda não tem um capital de giro muito relevado, ainda não tem um patrimônio consolidado, a inadimplência pode ser fatal. Então vamos ver o que aconteceu com o Félix na nossa história. O Félix, esse empresário, fez uma grande venda de produtos no seu pet shop a um determinado cliente, por um valor muito expressivo. E aqui nós podemos fazer uma pausa para novamente construir um vínculo com a realidade. Para o empresário que está começando, aluno, uma grande venda ela é ao mesmo tempo uma oportunidade e um risco. Justamente porque na grande venda, seja de produtos ou numa grande prestação de serviços, num contrato de valor muito elevado, o empresário ele vai ali provavelmente se descapitalizar em termos de seja estoque ou seja de tempo para prestação de serviços. Claro que se ele conseguir efetivar o recebimento de valores para o empresário isso é um espetáculo, mas ele tem que ter cuidado com a inadimplência, ok? E aí olha o que aconteceu no caso do Félix. No momento do pagamento da venda, este solicitou que o estabelecimento recebesse por meio de um cheque. Então o cliente falou, eu não tenho dinheiro aqui, não trabalho com cartão, eu quero pagar com cheque. Para se precaver, o Félix ele aceitou, mas ele exigiu que um amigo do cliente que o acompanhava figurasse como avalista. O Félix ele tentou aí estabelecer algum tipo de garantia, já prevendo talvez a inadimplência. Dias depois, o Félix foi à agência bancária para sacar o valor do cheque, mas recebeu a negativa. Olha aí o pesadelo do empresário. Porque o cheque não tinha fundos que permitissem o seu pagamento. O Félix recebeu um cheque sem fundo. Quais medidas o Félix pode adotar para a tentativa de recebimento do seu crédito frente ao seu cliente inadimplente e ao avalista? Como eu mencionei, então, o risco da inadimplência é sempre uma constante que deve ser levada em consideração pelo empresário no exercício das suas atividades. Um simples cheque sem fundo pode ser a derrota, o fracasso de uma empresa no começo. Então vamos então tentar responder esses dois questionamentos que foram feitos a respeito de quais instrumentos estão à disposição do empresário para combater a inadimplência. Acompanhe comigo do quadro a proposta de solução. Quais medidas o Félix pode adotar, eu diria até deve adotar, para a tentativa de recebimento do seu crédito frente ao seu cliente inadimplente ou avalista? Primeiro, o Félix pode e deve promover o protesto do cheque junto a um tabelionato. Com isso, a inadimplência se tornará pública e o devedor, então, olha lá, a inadimplência se tornará pública e o devedor passará a sofrer restrições de crédito em outros estabelecimentos. É um excelente mecanismo de pressão que o empresário pode adotar para tentar constranger de maneira legal, de maneira lícita, esse é um constrangimento lícito, ok? Um constrangimento legal, tentar constranger o devedor ao pagamento. Antes que você me pergunte, aluno, o avalista pode ser protestado também? Não, só se protesta o devedor principal, ok? Agora, e quanto ao avalista? Além disso, se o protesto não resolver o problema, o Félix pode e deve promover a ação cambial para a cobrança do valor. E agora sim, tanto em desfavor do cliente quanto do avalista ao mesmo tempo, aumentando suas chances de recebimento, visto que, como você já aprendeu em outro momento, o aval é uma garantia pessoal de natureza solidária. O avalista ele se torna
corresponsável pela dívida junto com o devedor principal. Não pode ser protestado, mas na hipótese de cobrança judicial responderá solidariamente. E aí talvez seja justamente o caminho que o Félix deva seguir no nosso exemplo, na nossa situação, para tentar o recebimento, a satisfação do seu crédito, combater aí essa inadimplência e esse prejuízo. Nós temos agora, aluno, o meu momento preferido da aula, o momento separado para a sua interação. Você aí que nos acompanha está auxiliado pelo seu tutor presencial, que deve estar conectado ao chat. E você pode agora, e é o que eu solicito que você faça, encaminhar a sua pergunta, o seu questionamento ou, quem sabe, a sua contribuição, o seu comentário. Faça isso por meio do seu tutor presencial para que ele encaminhe para o nosso chat essa pergunta, esse questionamento ou essa contribuição e logo na sequência a gente vai fazer a leitura e a gente vai responder para dar uma maior amplitude a esse nosso diálogo. Lembrando que esse momento é muito importante porque é essa interação entre aluno e professor justamente que enriquece a nossa aula, ok? Então eu vou dar a você aí, aluno, alguns segundinhos, no máximo 1 minuto, não deixe de encaminhar a sua contribuição e a gente já retorna para a participação. Vamos lá? Muito bem, alunos, então estamos retornando e quero agradecer porque notei que tivemos uma participação expressiva no nosso chat, com diversas pessoas encaminhando perguntas, questionamentos, contribuições. Isso me deixa muito feliz, essa participação, como eu disse, enriquece a nossa aula e vamos tentar responder algumas perguntas. A primeira que selecionamos é do Polo de Esperantina, no Piauí. Um grande abraço para os alunos de Esperantina. Aliás, que nome bonito dessa cidade, hein? Esperantina. Tomara que um dia eu possa conhecer, tenho muita vontade. O Polo pergunta, o avalista pode ser responsabilizado totalmente pela dívida onde ele é o avalista? Então, a pergunta é, qual é a medida, a extensão da responsabilização do avalista? Resposta, sim. Como nós vimos, diferente da fiança, no aval a garantia é sempre integral. E como o avalista responde solidariamente, é possível que ele seja chamado a pagar a dívida por completo. Professor, mas e aí? O devedor ele fica isento? O avalista paga o pato e o devedor não precisa pagar nada? Aí, aluno, preste atenção. Caso o avalista seja forçado a pagar a dívida garantida, a dívida do devedor principal, é óbvio que o que acontece? O avalista torna-se credor daquele devedor. Ele, então, como pagou a dívida, agora eu vou usar um termo técnico, tá? Ele se subroga, ou seja, ele se torna o credor do devedor em relação ao valor pago, ok? Mas isso é possível sim. E uma outra pergunta, agora só tem nome chique essas cidades, hein? Do Polo de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Será que eu pronunciei corretamente? Espero que sim. Um abraço aí para os nossos alunos gaúchos. Eles perguntam, como funciona a negativação do CPF ou CNPJ do devedor? Excelente pergunta. Professor, o protesto gera negativação automática? Não necessariamente. Na teoria,
Não, porque o protesto, ele na realidade acontece no cartório. E essa negativação ela é feita por empresas particulares de pesquisa e proteção ao crédito. O que acontece é que essas empresas, e existem várias, não vou citar o nome aqui, mas você conhece, não é, aluno? Essas empresas de restrição ao crédito, elas têm sistemas que congregam informações de praticamente todos os cartórios do país. Então, justamente a partir do protesto, essa informação do protesto passa a aparecer nos sistemas de consulta. E com isso, o CPF ou CNPJ da pessoa, física ou jurídica, fica negativado. Antes da gente encerrar e avançar para o próximo bloco, eu quero deixar aqui registrado, aluno, que você que não conseguiu ter nesse momento a sua dúvida ou questionamento respondida, continue ligado, porque nós teremos um outro momento de interação ainda nessa aula ao vivo e mesmo depois do intervalo nós teremos o nosso chat da aula atividade, onde eu, professor, vou estar conectado pessoalmente, e aí nós vamos ter bastante tempo para tentar solucionar qualquer tipo de dúvida ou questionamento que possa permanecer depois da aula. Combinado? Vamos tratar agora de um título de crédito específico. E, aliás, arrisco dizer, é bem provável que seja o título de crédito mais comum, mais conhecido e mais visto na prática. Você já acompanhou pelo quadro, já sabe, aluno e aluna, que eu estou falando do cheque. É isso mesmo. Vamos falar do cheque, que é ainda o título de crédito que nós vemos ser utilizado bastante na prática. Por que você está dizendo que o cheque ainda é e os outros não, professor? Eu já vou explicar. Acompanhe comigo do quadro. Como eu mencionei, de todos os títulos de crédito, existem outros, claro. Sem dúvidas, o mais conhecido e utilizado é o cheque. Professor, eu nunca vi um cheque. Acho difícil, mas caso você nunca tenha visto um cheque, está aqui a ilustração do lado de uma pessoa preenchendo um cheque, ok? Esse cheque que vem inserido em um talão. Então, talão de cheque é uma expressão bem comum. O cheque ele é tão importante e tão comum, aluno, que ele inclusive está disciplinado por uma lei própria. Olha o número dela aqui se você quiser anotar. É a Lei 7357 de 1985. Professor, já falei que eu sou péssimo com números, não consigo guardar número de lei. Tudo bem, decore o apelido dela então, que aí fica fácil, né? Lei do cheque, muito fácil. A lei do cheque, então, Lei 7357, ela vai disciplinar esse título de crédito. Dessa lei, nós extraímos qual é a definição de um cheque. O que faz com que um título de crédito possa ser chamado de cheque? O cheque, ele é, abre aspas aqui, ó, uma ordem de pagamento, e eu destaquei em vermelho, à vista, você já vai entender por quê. Em favor de terceiro, emitida contra um banco, em razão de fundos de que a pessoa, no caso o emitente, dispõe naquela instituição financeira. O que ocorre é que, ao invés da pessoa andar com dinheiro na carteira, ela pode andar com um talão de cheques. No caso, ela querendo fazer um pagamento, ela emite um cheque, e esse cheque é uma ordem de pagamento que ela está dando ao banco, do qual ela é correntista, e ela está dizendo ao banco, olha, pague a pessoa portadora desse cheque o valor X, debite esse valor da minha conta e pague a essa pessoa. Nós poderíamos dizer, aluno e aluna, que o cheque ele é o pai do cartão de débito. É isso mesmo, nós poderíamos dizer que o cheque é o pai do cartão de débito. No cartão de débito, você insere ali um comando e o banco automaticamente paga àquela pessoa que está recebendo o valor que é debitado da sua conta, não é? O cheque é a mesma coisa, mas antes de existir internet, antes de existir o direito digital, ele levava um caminho um pouco mais longo. Agora eu destaquei aqui, ó, essa expressão à vista, e você com certeza já deve estar elaborando algumas dúvidas aí, não é? Então vamos falar sobre ela. Embora, na teoria, a lei diga que o cheque é e deve ser uma ordem de pagamento à vista, nós sabemos que, na prática, o cheque pré-datado é, se não tão comum quanto, talvez até mais comum do que o cheque à vista. Hoje em dia, com os cartões de débito, as pessoas utilizam o cheque talvez mais para pagamento parcelado, pré-datado, do que para pagamento à vista, não é verdade? Então, justamente por conta disso, apesar da lei dizer que o cheque deve ser uma ordem de pagamento à vista, a doutrina, os estudiosos e a jurisprudência, ou seja, as decisões judiciais, já consolidaram o entendimento de que o cheque pré-datado, embora não exista na lei, existindo na prática, deve ser respeitado, porque se trata realmente de algo que acontece no nosso dia a dia, isso é notório, isso é muito comum. Tanto é verdade, aluno, que cuidado, olha aqui, ó, o STJ,
que é o órgão máximo do Poder Judiciário, apenas depois do STF, mas para assuntos de lei federal é o órgão mais importante que nós temos lá em Brasília, o STJ já editou uma súmula, que é um resumo de entendimento consolidado. Súmula número 370 do STJ, abre aspas, caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Por que é que eu disse muito cuidado? Porque talvez você já tenha ouvido aquela história que alguém te contou e disse, olha, o cheque ele está definido na lei como uma ordem de pagamento à vista. Então, se você, aluno, se você, aluna, quiser ser malandro, quiser ser espertalhão, espertalhona, você pode receber um cheque pré-datado, levá-lo ao banco, exigir o pagamento dele à vista e você está protegido pela lei. Errado, muito cuidado. Como eu disse, embora a lei estabeleça que o cheque é uma ordem de pagamento à vista, a prática, nesse caso, vale mais do que a lei. Pelo menos é o que o STJ, é o que a jurisprudência já consolidou em seu entendimento. Portanto, aquele espertalhão, aquela espertalhona que, agindo de má fé, recebe um cheque pré-datado. Então, a pessoa preenche lá, coloca a data, né? No caso, vamos pensar aqui, dia 20 de fevereiro do ano tal. E bom para o mês seguinte. E essa pessoa, o credor, leva o cheque e desconta ele antecipadamente pela instituição bancária, agindo de má fé, ela pode ser condenada a indenizar os prejuízos que causar. Que prejuízos seriam esses? Dano moral, por exemplo, porque o cheque pode ser devolvido sem fundos, gerando transtornos à pessoa, ou talvez porque o valor que vai ser disponibilizado para pagamento é um valor com o qual a pessoa não estava contando naquele momento, não estava programada para aquilo. Muito cuidado, então, com essa prática aí, que não é recomendada, ela não é chancelada nem pela doutrina e nem pela jurisprudência, ok? E antes da gente avançar, é interessante falarmos sobre alguns requisitos do cheque que você pode acompanhar comigo do quadro. Bem rapidamente, a mesma lei 7357, a lei do cheque, estabelece requisitos essenciais para a validade do cheque. Estão todos representados aqui nessa ilustração abaixo. Você que já viu uma folha de cheque, talvez tenha uma na sua carteira ou na sua bolsa, pode notar. Basicamente, é obrigatória a denominação de cheque, a ordem incondicional de pagar quantia determinada, o nome do banco, da instituição financeira, indicação do lugar de pagamento, indicação da data e do lugar de emissão e, é claro, a assinatura do emitente sacador ou do seu mandatário, além do valor, ok? E uma outra prática muito comum, aluno, é o famosíssimo cheque de terceiro. Professor, é verdade, isso já aconteceu comigo. É possível transmitir um cheque recebido ou, se a gente for colocar entre aspas, passar para frente um cheque recebido para uma outra pessoa? Resposta, sim. Isso é possível porque o cheque é um título de crédito que admite transmissão. Só que ao invés de chamar de cheque de terceiros, como no dia a dia nós ouvimos tanto, o nome correto é endosso. O cheque ele pode ser endossado. E você que já praticou esse ato, né, talvez tenha até isso por hábito, sabe que o endosso ele ocorre de forma muito simples, aluno. Para endossar um cheque, ou seja, transmiti-lo a outra pessoa, basta que o endossante aí faça a assinatura no verso do título. Simples assim. Depois disso, entregue por meio da tradição. A tradição é entrega, né? Faça entrega ou tradição ao endossatário e pronto, está completo o endosso do cheque. É assim, então, que na prática nós temos a transmissão do cheque, o chamado cheque de terceiro, que é tão comum, que você, aluno, você, aluna, provavelmente já viu, ou quem sabe até já recebeu, ou passou para frente, como é de hábito do brasileiro. Sendo o cheque esse título de crédito tão comum e tão importante na nossa realidade, é interessante que a gente aplique esses conhecimentos numa situação problema, que vai nos ajudar a construir, como eu já mencionei em outros momentos, essa tão importante ponte entre a teoria e a prática. Antes da gente adentrar de maneira mais específica na situação problema que vai nos auxiliar nesse exercício, é importante dizer o seguinte, aluno, o cheque hoje, sem dúvidas, perdeu muito espaço. Perdeu espaço para quem, hein, professor? Você é quem vai me responder, aluno. Quem é ou qual é o método de pagamento que substituiu o cheque? Lembrando que o cheque era uma ordem de pagamento à vista ao banco. Você acertou. Quem substituiu o cheque foi o cartão de débito, porque é muito mais prático para quem paga e muito mais prático para quem recebe, claro. Para quem paga, porque normalmente as pessoas tinham um limite de folhas de cheque que elas poderiam
usar por mês, porque o banco não ficava emitindo folhas de cheque à torta e à direita. Então, usou aquele número, acabou, ou teria que solicitar mais e pagar por aquilo à instituição bancária. Então, é muito mais conveniente para quem paga, porque o cartão de débito ele pode ser utilizado quantas vezes forem necessárias, não é? Também é mais conveniente para quem recebe, porque o lojista, por exemplo, o empresário que recebe um cheque ainda hoje, ele precisa levar esse cheque ao banco, seja para depositá-lo, seja para descontá-lo. Bem verdade que hoje em dia até existem alguns aplicativos de celular, eu achei isso incrível, não sei se você sabia, aluno, que permitem que o credor fotografe o cheque e aí o banco já faz a compensação. Mas se a pessoa quiser receber o valor em dinheiro, aí não tem jeito, ela precisa realmente se deslocar até o banco. E pelo cartão de débito não é verdade? Feita a transferência, muitas vezes o valor já cai diretamente na conta do lojista ou do empresário. Apesar disso, apesar do fato de que o cheque gradativamente está perdendo espaço para o cartão de débito, ele ainda é muito utilizado na atualidade. Já foi muito mais, evidentemente, mas ainda é algo importante e que precisa ser conhecido pelo empresário, porque volta e meia ainda aparece um cheque, alguém querendo pagar com uma folha de cheque um serviço prestado ou um produto comercializado, não é verdade? Foi o que aconteceu, inclusive, com o Félix. O Félix, que é um empresário, ele que toca ali o seu empreendimento, ele é dono de uma pet shop e ele teve de lidar com uma situação envolvendo pagamento por meio de cheque. Agora vamos tentar auxiliar o Félix nas dúvidas que surgiram nessa situação. Acompanhe comigo a leitura. Passado o episódio com o cheque sem fundos, que episódio é esse, hein, professor? O Félix, ele recebeu um cheque sem fundos alguns dias antes dessa história que nós vamos contar aqui. E por conta disso, a gente pode aplicar aquele ditado popular que você talvez conheça, né, aluno? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, o Félix teve um problema com o cheque sem fundo e agora ele está muito mais cauteloso em relação ao recebimento por meio de cheque. Então, diante disso, o Félix decidiu ser mais cauteloso, como eu mencionei, com o recebimento de cheques e outros títulos de crédito em seu estabelecimento. Aliás, vamos fazer um parêntese, aluno. Tem lojista, tem empresário que nem recebe cheque. Isso é permitido? Sim, é possível. Tal estabelecimento não é obrigado a receber por meio de cheque. Ele precisa avisar o seu consumidor para evitar constrangimentos. Então, colocar uma placa para evitar do consumidor ir lá num supermercado, por exemplo, né? Encher o seu carrinho, perder horas ali do seu dia, chegar no momento de pagar, não aceita cheque, vai gerar um constrangimento. Mas, deixando isso de lado, então, o Félix não quis ser tão radical, ele optou por continuar recebendo cheques, mas ele vai ser mais cauteloso. Certo dia, um cliente que adquiriu uma quantidade considerável de produtos informou que realizaria o pagamento por meio de um cheque, e olha só, um cheque emitido por terceiro. Então, não era do cliente o cheque. O cliente receber esse cheque de uma outra pessoa e agora tentava passar para frente, entre aspas, o cheque, fazendo o pagamento lá na empresa do Félix. O Félix notou que o cheque continha nominação expressa em favor do seu cliente. Então, aquele campo onde se coloca o nome do credor estava preenchido com o nome do cliente. E ele ficou, então, em dúvida se ele poderia ou não receber o título como forma de pagamento. Agora nós precisamos responder, ajudar o Félix na sua dúvida. Em primeiro lugar, a forma de pagamento pretendida, ela é válida? O Félix deve ou não deve receber esse cheque, aluno? Segundo, quais cuidados o Félix deve adotar? Se é que ele deve receber esse cheque, quais são os cuidados que o Félix deve adotar? Como eu disse, você observa que essa situação, problema, embora não seja difícil, hein? Ela é muito importante porque revela uma situação muito comum, cotidiana, principalmente de lojistas do varejo. Lojistas do varejo enfrentam essa situação cotidianamente, pessoas que querem pagar com cheque de terceiro. Será que o Félix deve receber esse cheque? Vamos responder juntos, aluno? Quero convidar você novamente a acompanhar comigo a leitura do quadro. A primeira pergunta que foi feita é: a forma de pagamento pretendida, ela é válida? Responda comigo. Sim, ela é válida. Isso porque o cheque, como mencionado em outro momento, ele é um título de crédito que admite transmissão. Pelo princípio da cartularidade, se você quiser até ir um pouco mais longe na doutrina, aluno, pelo princípio da cartularidade, o cheque, esse título de crédito, pode ser transmitido. Então, ele pode ser, como temos colocado entre aspas aí, passado para frente. Agora, embora o Félix possa receber esse cheque, ele deve sim ser cauteloso e adotar algumas medidas para garantir que esse cheque será pago, que ele não vai ficar no prejuízo.
Então, o que o Félix deve fazer? Ele deve exigir que o seu cliente, cujo nome se encontra grafado na nominação do cheque, promova o endosso. O endosso é o ato formal de transmissão do cheque, ok? Lembrando que o endosso do título pode ocorrer mediante a simples assinatura do endossatário, que é o... perdão, aqui está endossatário, não é, do endossante, ok? Aquela pessoa que está endossando. Então, mediante a simples assinatura do endossante, temos um erro de digitação aqui, no verso do cheque, seguida da tradição, que é a entrega do título. Professor, só isso? Eu vou complementar com mais uma dica, hein? Você que eventualmente vier a receber um cheque de terceiro por meio de endosso, solicite as informações do endossante. Por quê? Porque a lei diz que o endossante se torna responsável pelo título em conjunto com o emitente. Portanto, a pessoa que recebe um cheque de terceiros pode cobrar esse cheque, esse valor, tanto de quem o emitiu, quanto, em caso de inadimplência, do próprio endossante. Agora, para isso, você vai precisar dos dados do endossante. No mínimo, pegue o nome completo, além da assinatura, óbvio. Pegue o nome completo, CPF, um telefone para contato, quem sabe o endereço. E isso vai facilitar muito a sua vida, aluno, ou a vida do empresário que você está respaldando, no caso de inadimplência de um cheque de terceiro, de um cheque endossado, ok? E ainda no campo dos títulos de crédito, existe um outro tópico correlato que é muito importante. Vamos começar com uma breve contextualização. Eu quero propor um desafio a você, aluno, a você, aluna. Quero que você tente imaginar agora, junto comigo, uma empresa, não pode ser uma empresa de pequeno porte, tá? Vamos pensar numa empresa aí que já está atuando há algum tempo, que já tem aí alguns funcionários, que já tem uma gama, uma carteira de cliente relativamente consolidada. Quero que você tente pensar comigo em uma empresa com essas características que não tem conta em banco. Professor, isso é impossível. Hoje em dia, eu arrisco dizer que não só as empresas de médio e grande porte, mas mesmo as pequenas empresas e até o empresário individual, ele precisa ter uma conta no banco para que ele possa desenvolver as suas movimentações financeiras com maior facilidade, com maior praticidade, até para que ele possa atender os clientes. Porque, como dissemos em outro momento, é muito comum que as pessoas não andem mais com dinheiro físico, cédulas e moedas na carteira ou na bolsa. Se esse lojista, se esse empresário, se esse prestador de serviços, se ele não tiver conta em banco, ele vai ter muita dificuldade. Como é que ele vai fazer recebimento por meio de cheque? Não pode depositar, tem que descontar na boca do caixa, não vai conseguir ter uma máquina de cartão de crédito ou débito. Nós poderíamos dizer que, salvo raríssimas exceções, estar vinculado a uma instituição financeira, a um banco, é um requisito essencial para desenvolver atividade empresária. Os bancos, assim como também energia elétrica, a própria internet mais recentemente, eles prestam um serviço que é essencial ao empresário. Agora, com toda essa, vamos dizer assim, essa necessidade que está atrelada aos bancos, surgem também responsabilidades, evidentemente. Os bancos têm uma grande responsabilidade, não apenas com o cuidado e a prestação de contas em relação aos valores que são depositados nas instituições financeiras, mas também quanto à proteção das informações das pessoas, dos seus correntistas, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, as empresas. Por isso é que nós vamos tratar, depois dessa breve introdução, a respeito do sigilo bancário. Acompanhem comigo na leitura do quadro para que a gente possa falar sobre esse assunto. Vamos construir aqui juntos uma ponte entre direito empresarial e direito constitucional. Do direito constitucional, nós extraímos lá do artigo 5º, em alguns de seus incisos, a proteção à intimidade, à privacidade das pessoas, isso do inciso 10. E do inciso 12, trazemos aí algumas proteções mais específicas. Para garantir a inviolabilidade da intimidade e da privacidade, a Constituição diz que também são invioláveis, por exemplo, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Isso inclui também, claro, as mensagens trocadas por SMS e mesmo por aplicativo. E essa lista da Constituição, ela obviamente pode ser ampliada com outras situações que também implicam em sigilo. Podemos falar do sigilo das comunicações pela internet, sigilo dos e-mails que são trocados, o sigilo fiscal, o sigilo tributário e, obviamente, o interesse da nossa aula, o sigilo
bancário. Os bancos, eles também estão obrigados a guardar sigilo a respeito das informações que recebem no seu contato com os clientes. Tanto isso é verdade, esse assunto é tão sério, que existe uma lei específica para falar sobre sigilo bancário. Retornando ao quadro, você pode observar logo ali embaixo. A Lei Complementar 105 de 2001, logo no seu artigo 1º, já diz: as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e nos serviços prestados. Portanto, aluno, não se engane, sigilo bancário é coisa muito séria. Da doutrina que está em destaque, nós trouxemos uma definição inicial do que seria o sigilo bancário, ok? Para esse autor, o sigilo bancário se caracteriza como sendo a obrigação ele colocou banqueiro, a gente pode chamar aqui de instituição financeira ou banco. A obrigação das instituições financeiras, a benefício do cliente, de não revelar certos fatos, atos, cifras e outras informações de que teve conhecimento por ocasião da sua atividade bancária. E, notadamente, aqueles que concernem a seu cliente. Ok, professor, mas o que acontece se o sigilo bancário for violado? Isso é tão sério assim? Isso é muito sério, aluno. Preste atenção. Sob pena de sanções ou penalidades muito rigorosas, civis, penais, e aqui está ou, eu diria não ou, e disciplinares. Então, sanções civis, penais e disciplinares. Olha o que diz o artigo 10 da Lei Complementar 105 de 2001, que é justamente a lei que trata sobre o sigilo bancário. A quebra do sigilo, fora das pouquíssimas hipóteses autorizadas nesta lei complementar, constitui crime. Palavra forte, hein? E sujeita os responsáveis, olha a penalidade, aluno, a pena de reclusão. Aqui eu estou falando de prisão, tá? De 1 a 4 anos, além de multa na esfera civil, aplicando-se no que couber o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Portanto, digo e repito, sigilo bancário é coisa séria. Sua violação, ela constitui crime e sujeita o responsável não apenas ao pagamento de multa, dinheiro, indenização pelos prejuízos causados, mas ainda até a penalidade de prisão, reclusão de 1 a 4 anos. Coisa muito séria, então. E você deve estar se perguntando, professor, mas parece que eu já ouvi falar de situações em que o sigilo bancário da pessoa foi quebrado. Existem circunstâncias em que o sigilo pode ser quebrado sem que com isso se caracterize um crime ou uma ilicitude? Sim. Acompanhe novamente comigo do quadro. É importante entender, em primeiro lugar, que a quebra do sigilo ela é possível em determinados casos, mas ele sempre terá caráter excepcional. A regra geral é a regra da proteção ao sigilo. A quebra do sigilo ela é sempre exceção, ok, aluno? Da mesma lei complementar, ainda do artigo 1º, dessa vez no parágrafo 4º, nós extraímos a seguinte informação. A quebra do sigilo, ela pode ser decretada, mas apenas quando necessário para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, ou seja, a pessoa provavelmente já está sendo investigada em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial. E aqui note a ilustração. Sei que essa ilustração já não é muito utilizada na prática, né? Não vemos os juízes usarem esse martelo com tanta frequência, salvo no tribunal do júri, mas é algo para remeter você à seguinte ideia. Salvo raras exceções, a quebra do sigilo ela depende de autorização judicial, depende de uma ordem do juiz no inquérito ou no processo, ok? Então não pode o gerente do banco, o diretor do banco, o dono do banco, sozinhos por conta própria, entenderem que é caso de quebra de sigilo. A quebra do sigilo, para que ela não caracterize crime, ela sempre depende de uma autorização judicial, ok? Talvez você, aluno, esteja se perguntando, professor, por que a quebra de sigilo bancário ou a violação do sigilo bancário é algo tão grave, algo tratado com tanta seriedade pela legislação, inclusive prevendo, como nós vimos em outro momento, pena de reclusão? Será que a violação do sigilo bancário de uma pessoa física ou de uma empresa pode, de fato, gerar consequências tão negativas assim? Claro que pode, aluno, claro que pode. Justamente por isso é que esse tema é tratado com tanta seriedade pela legislação e pelo judiciário. E para nos ajudar a entender um pouco melhor como isso funciona na prática, nós vamos trabalhar essa ideia do sigilo bancário em uma situação problema. Vamos falar do Félix.
o Félix, que é um empresário e que aí, no curso das suas atividades, ele desenvolveu aí, ou criou uma empresa para trabalhar no ramo de pet shop. Então ele tem esse estabelecimento comercial, por meio do qual ele desenvolve as atividades empresariais, e vamos ver o que aconteceu com o Félix na nossa história, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o sigilo bancário. Acompanhe comigo a leitura. Em um final de semana, esse empresário, o Félix, ele estava em um churrasco com alguns amigos, quando Genésio, um conhecido seu, então olha lá, hein, aluno, não era nem amigo do Félix, era um conhecido. Vamos fazer uma pausa. Será que você tem algum conhecido parecido com o Genésio? Meio entrosadão, meio sem noção? Vamos avançar na nossa história aqui, né? Então o Genésio, que era um conhecido do Félix, se aproximou e reservadamente ali no pé do ouvido do Félix cochichou para ele ali, né? E solicitou um empréstimo de R$10.000. Constrangido, obviamente, o Félix respondeu que não dispunha daquela quantia. Ele falou: olha, Genésio, você vai me desculpar, mas eu não tenho esse dinheiro para te emprestar, não, sinto muito. Agora, olha aí o absurdo, Genésio cara de pau, hein? Ele se aborreceu e mais, acusou o Félix de estar mentindo. Como assim? Afirmando o seguinte, abre aspas, eu sei muito bem que você tem muito mais do que isso na conta corrente da sua empresa e que, se você quisesse, você poderia muito bem me emprestar esse valor que eu estou pedindo. Que saia justa do Félix, em que situação constrangedora. Incomodado, claro, naquele momento, o Félix posteriormente descobriu, olha agora, hein, aluno, como a coisa se torna mais grave. Ele descobriu que a esposa do Genésio trabalha justamente em qual agência bancária? Na agência bancária da qual o Félix e a sua empresa são correntistas. Chegou a hora da gente ligar os pontos agora, não é verdade, aluno? Vamos lá então, hein? Há indícios de alguma irregularidade nesta situação? Tá muito fácil de responder. Como o Félix deve proceder? Quais serão as consequências disso? Antes da gente avançar, aluno, já ficou evidente que nessa situação problema nós estamos trabalhando a ideia de sigilo bancário. Nesse caso hipotético, o constrangimento do Félix se limitou aí talvez a se sentir desconfortável pelo pedido que foi feito por uma pessoa muito sem noção em uma festa. Mas você concorda comigo que as consequências poderiam ser muito mais graves, muito piores? Imagine você se um empresário tivesse aí as informações relativas à sua movimentação financeira divulgadas a toda a sociedade, a toda a coletividade. Nós podemos pensar desde chantagens ou talvez até atos de violência, sequestro que poderiam ser praticados contra ele, até constrangimentos vividos no ambiente de trabalho, as pessoas saberem exatamente quanto de dinheiro a pessoa tem ou deixa de ter na conta corrente, seria um absurdo, né? Então está mais do que justificada a importância do sigilo bancário, que é obrigação, que é dever das instituições financeiras. Agora, voltando à situação problema, as perguntas que foram feitas são: há algum indício de irregularidade? O que o Félix pode e deve fazer? E quais serão as consequências de toda essa história? Vamos juntos responder essas 3 perguntas? Quero convidar você a acompanhar comigo novamente do quadro. A primeira pergunta que foi feita é a seguinte: há indícios de alguma irregularidade nesta situação, aluno? Poxa, está muito fácil. Responda comigo. Claro que sim. Existem muitos indícios de irregularidade. Veja que eu estou falando de indícios, porque o Félix, por enquanto, ainda não pode ter certeza de que houve ou não a sua ou a quebra do seu sigilo bancário, mas indícios existem. Tudo indica que o sigilo bancário do Félix está sendo violado pela divulgação de informações relativas ao seu saldo bancário e ao saldo bancário da sua empresa também, não é? Que lhe causaram severo constrangimento. E aí, o que o Félix deve fazer? Como é que ele deve proceder diante disso? Olha a seriedade do assunto, aluno. Como se trata de ou como estamos falando de um crime, o que o Félix deve fazer? O que nós fazemos, aluno, diante da prática de um crime? O Félix pode e deve registrar um boletim de ocorrência. Como assim, professor? Você está dizendo que o Félix deve procurar autoridade policial? É isso mesmo. Se o Félix desconfia que o crime de violação de sigilo bancário está acontecendo, ele deve procurar, por exemplo, a Delegacia de Polícia Civil da sua cidade e registrar um boletim de ocorrência para que as apurações necessárias e as providências sejam adotadas pela autoridade competente.
E olha lá a sequência dessa história. Se confirmada essa prática, confirmada por meio, por exemplo, de investigações da autoridade policial, ok? Se confirmada a prática, os responsáveis sofrerão consequências cíveis, então eles podem ser condenados a indenizar o Félix pelos prejuízos que ele sofreu. Criminais, lembrando aí a pena de reclusão de 1 a 4 anos pelo crime de violação do sigilo bancário e, evidentemente, administrativas. É óbvio que o banco, se constatada a violação do sigilo por um de seus funcionários, vai demitir esse funcionário sem a menor sombra de dúvidas, não é verdade? Então veja, aluno, quero reforçar com você algo que já foi dito nesse mesmo bloco. Sigilo bancário é coisa muito séria. Sua violação gera prejuízos, gera o dever de indenizar e constitui crime, sujeitando os responsáveis à pena de prisão. Portanto, não podemos brincar com esse assunto, é coisa muito séria. E temos agora, novamente, o meu momento preferido da aula, o momento em que nós podemos interagir. Você, aluno, e eu, professor, podemos aprofundar o nosso diálogo. Nós temos aí à nossa disposição o chat da aula e você, aluno, está acompanhado pelo seu tutor presencial, logado conosco. Não deixe, então, de encaminhar por meio do seu tutor, nesse momento, a sua dúvida, o seu questionamento ou seu comentário. De repente, você tem algo a acrescentar. Olha, professor, aconteceu isso, ou você disse isso, quero fazer um adendo também. É muito bem-vinda a sua contribuição, ok? Então, participe por meio do chat agora, através do seu tutor. Nós teremos aí alguns segundinhos de intervalo para que você possa encaminhar a sua dúvida, a sua contribuição e já retornamos para, na sequência, tentar responder e então permitir essa interação que enriquece tanto a nossa aula. Daqui a pouco. Retornamos então e, como de costume, tivemos uma participação muito expressiva no chat. Eu quero começar agradecendo a todos que encaminharam a sua dúvida, seu questionamento, a sua participação. Nós selecionamos alguns que nos pareceram mais interessantes, mas quero lembrar que logo na sequência, depois do intervalo, nós temos o momento para a realização da aula atividade. E eu, professor, vou estar pessoalmente conectado no chat e vou tentar, na medida do possível, claro, responder a toda e qualquer dúvida que não tenha sido atendida agora, ok? Vamos começar pela dúvida que foi encaminhada pelos alunos do Polo de Júlio de Castilhos, lá no Rio Grande do Sul. Um abraço novamente para os nossos alunos gaúchos. O Polo pergunta: em caso de falecimento do devedor original, como fica a situação do fiador? Excelente pergunta. A extinção da fiança está prevista pelo Código Civil. Ela acontece em algumas hipóteses e, normalmente, não se pressupõe a extinção da fiança pela morte do devedor. Ou seja, ainda que o devedor morra, na teoria o fiador continua obrigado.
No entanto, eu preciso dizer que o Poder Judiciário já tem reconhecido, em alguns casos, a extinção da fiança pela morte do devedor, apesar disso não estar previsto na lei, ok? Menciona um exemplo, professor. Morte do aluno que é titular do FIES, e aí então a tentativa de responsabilização do seu fiador. Em alguns casos de morte do aluno que era titular do FIES, o judiciário tem liberado o fiador. Então, existe essa dicotomia. Pergunta do Polo lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Lindo o nome da cidade também. Só tem cidade com nome bonito, hein? Um abraço para os nossos alunos baianos. Por quanto tempo a dívida de um cheque fica protestada? Regra geral, 5 anos, ok? Esse é o prazo do protesto. Sobretudo quando a gente está falando de negativação. Depois desses 5 anos, normalmente a gente tem a baixa automática. Ainda que o protesto permaneça, a restrição ao crédito ela é baixada automaticamente depois de 5 anos normalmente. Tivemos outras perguntas de alguns polos. O pessoal de Irecê, lá na Bahia, pergunta: as empresas podem diferenciar o preço do produto de acordo com o tipo do pagamento? Excelente pergunta. Acho que tivemos outras participações. Lá de Feira de Santana, na Bahia. O pessoal da Bahia pode pedir música no Fantástico já, hein? Já mandaram 3 perguntas. Existe diferença de protesto de títulos para CPF e CNPJ? Estou vendo que tem diversas outras perguntas lá de Cruz Alta. Se o devedor tiver somente um imóvel, pode perder o imóvel? E outras participações. Pessoal, não vamos conseguir responder todas essas dúvidas agora, mas eu reforço o convite para que você, depois do intervalo de 15 minutos, nos acompanhe no chat atividade, porque ali essas e outras perguntas podem ser respondidas com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, ok? Vamos agora, então, recapitular. Nesse momento final da aula, vamos testar a nossa memória. Professor, não me lembro nem do que eu almocei hoje. Então, vamos ver o quanto a gente conseguiu reter de todo esse conteúdo que foi trabalhado na aula de número 2 da disciplina de Direito Empresarial. Antes de irmos para o quadro, quero fazer um desafio para você, aluno. Como de costume, tivemos 4 momentos de conteúdo nessa aula, 4 tópicos principais que foram trabalhados. Sem olhar nas suas anotações, bem rapidamente, será que você consegue se lembrar de pelo menos 2 ou 3 tópicos que foram objeto da nossa atenção? Aí 2 ou 3 segundinhos para você tentar lembrar. Professor, lembrei de um, lembrei de outro. Se você conseguiu se lembrar de pelo menos 2 ou 3 tópicos, já está de parabéns. Significa que você teve uma boa retenção do nosso conteúdo. Mas, de qualquer maneira, vamos recapitular, porque, afinal de contas, relembrar é reviver, não é verdade? E esse momento de recapitulação ele é muito importante para sedimentar esse conhecimento na sua e na minha memória. Acompanhe comigo do quadro. Nós começamos tratando nessa aula sobre as modalidades de garantia pessoal. Falamos da fiança, essa garantia pessoal que é contratual, ou seja, ela é prestada às obrigações que nascem de contratos, e falamos do aval, essa garantia que é pessoal, mas prestada aos títulos de crédito. Diferenças entre fiança e aval, aluno, me ajude. A fiança, além de contratual, ela, na regra geral, gera responsabilidade subsidiária, o fiador só pode ser acionado depois do devedor principal, e, além disso, admite-se a fiança parcial. O fiador escolhe se quer garantir a dívida toda ou apenas uma parte dela. Já no aval, a responsabilidade do avalista é solidária, responde juntinho com o devedor ao mesmo tempo e garante sempre a integralidade da dívida. Não depende de cláusula de contrato, o aval acontece por meio da simples assinatura no anverso do título pelo avalista. Muito bem. Professor, se a garantia não for suficiente, o que a gente pode fazer? Entra em cena a figura do protesto cambial, que é o ato por meio do qual o credor ele torna pública a inadimplência, ele conta para toda a sociedade que o devedor não cumpriu com a sua obrigação. E a partir disso, através dos serviços de restrição ao crédito, esse devedor ele fica com o nome sujo na praça, ele não consegue mais empréstimos em banco, não consegue mais comprar a prazo, e aí ele vai ser pressionado, constrangido ao pagamento. Professor, e se o protesto não for suficiente, o camarada não se constrangiu, já está com o nome todo enxovalhado? Temos também a cobrança judicial por meio de ação cambial. A gente pode ter, por exemplo, uma execução de título e aí o credor pode usar de todo o aparato do judiciário, inclusive para a penhora de bens, móveis, imóveis e até de dinheiro em conta. Falamos também do título de crédito mais comum, ainda que esteja perdendo espaço para o cartão de crédito e débito, cartão eletrônico, o cheque ainda é uma realidade, precisa ser conhecido.
Detalhe, embora a legislação trate o cheque como uma ordem de pagamento à vista, não se esqueça, aluno, que a doutrina e a jurisprudência já reconheceram a validade do cheque pré-datado que precisa ser respeitado. E nós encerramos a nossa aula falando sobre a importância e a gravidade do sigilo bancário, cuja violação é crime e sujeito responsável, inclusive, a penalidade de reclusão. A pessoa pode ser presa pelo prazo de 1 a 2 anos, além, é claro, de sofrer outras restrições cíveis e administrativas. Lembrando que o sigilo bancário, além de muito importante, ele é também previsto em lei federal. Temos uma lei complementar que trata especificamente desse assunto. Ufa, quanta coisa a gente falou nessa aula de número 2 e eu espero que você, aluno, tenha conseguido aproveitar esse conteúdo tanto quanto eu aproveitei. Isso mesmo, porque como eu sempre digo, ensinar também é aprender. E eu não posso encerrar essa aula sem, de novo, registrar o convite para que você continue nos acompanhando depois do intervalo, ao realizar sua aula atividade e ao encaminhar suas dúvidas e questionamentos pelo chat atividade, para que a gente possa continuar com essa interação tão legal, tão bacana, que é o que enriquece a nossa aula, ok? Também antes de encerrar, incentivo você a aproveitar todo o material didático que está à sua disposição no seu ambiente virtual e, é claro, registro o meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu acompanhamento e o meu abraço. Até a próxima aula.